Então, estou começando a gravação, né, para a gente poder aqui disponibilizar. Bom, bem-vindos a todos e todas, obrigadíssima por estarem aqui nessa oficina da 7ª edição do MDoc São Paulo. Para a gente é um prazer tê-los aqui nesse momento, na medida em que a oficina faz parte de um festival que nasce, né, em Portugal, de um festival de documentários maior e que a gente faz uma mostra, mas atualmente a gente tenta seguir um modelo que é o modelo de Portugal. Como é que é o modelo de Portugal? Tem, né, um festival, no âmbito desse festival tem um curso de verão, tem várias outras oficinas das mais diferentes temáticas, né, e tem também uma residência cinematográfica e uma residência fotográfica. Correspondendo um pouco à nossa residência cinematográfica, já que a gente não pode, né, fazer aqui, a gente não teria condições de ter esse modelo de festival, a gente fez o festival universitário, do qual o Caio também participou da equipe de visionamento. A gente fez uma mostra universitária em que a gente recebeu 88 inscrições, nós ficamos bastante felizes com isso, que é o primeiro momento, e são de diferentes níveis aí, da graduação à pós-graduação, inclusive, né, um filme que não era propriamente da categoria universitária, mas a gente decidiu apoiar para repensar se a gente amplia para estudantil ou não, tá? As oficinas, elas sempre, né, como eu disse no MDoc, já que ele é um festival de documentário, um festival internacional de documentário, eles sempre vão versar por temas que convergem com o tema maior do festival, identidade, memória e fronteira. E vão sempre tentar trazer aí o que é a produção de documentários portugueses, né, ali, ou da produção documental daqueles que participam ou já participaram do festival, e também, né, daqueles que, de alguma forma, participam de outras atividades na própria Alnorte, que é quem organiza esse festival. Tá? O curso de verão funciona como uma espécie de encontro de pesquisadores dos mais diferentes lugares de Portugal e do Brasil, né, para que a gente possa trocar a produção de memória em audiovisual. Tá? A oficina do Caio, que eu tenho o prazer aqui de apresentar, do Caio Cavalcante, ela é uma oficina que vai discutir os limites entre ficção e verdade. Por que a gente decidiu fazer essa oficina? Por que a gente trouxe essa oficina para o âmbito do documentário? Porque nos parecia que é uma discussão bastante atual e uma discussão bastante importante. Não só pelo nome do próprio Rogério Sganzella, na medida em que essa temática vai ser tratada a partir do documentário do Rogério Sganzella, mas também porque a gente acha que, na atualidade, né, os gêneros esfumaçaram determinados limites, e não dá mais para pensar numa produção documental num formato extremamente clássico ou dentro de uma lógica ainda, né, a partir de um olhar de história mais positivista ou de, né, documentação da realidade aí mais, né, centrado numa lógica que é aquela do causa e efeito. Estou falando dentro de uma lógica do causa e efeito, até porque o Sganzella rompe um pouco com isso, né, pela própria estrutura que ele faz e que o Caio vai explorar. Tá? Então, fico extremamente feliz. As oficinas também são espaços para que, né, aqueles que estão na FAAP, na USP e na Alnorte possam, de alguma forma, falar sobre temas que lhes são caros. Né? Ainda que o Caio esteja na graduação de cinema na FAAP, né, ali, ele, como muitos outros alunos da FAAP, como eu disse, né, da USP e do núcleo ao qual a gente pertence lá em Portugal, tá, que é a universidade, há diferentes universidades, né, ali, assim como esses estudantes, o Caio tem um brilhantismo e tem uma vocação que é uma vocação acadêmica. Esses espaços, então, né, são aí também dedicados àqueles
que já têm esse perfil e que desenvolvem pesquisas ainda que, né, numa fase que eu vou chamar mais inicial, mas que já apresenta uma qualidade, né, para que eles possam, de alguma maneira, ter um incentivo para seguir aquilo que, né, nos interessa nessas oficinas, tá? De alguma forma, uma reflexão sobre o documentário e, né, a produção de conhecimento sobre o documentário, tá? Então, mais uma vez, Caio, agradecer muitíssimo aí, né, que você esteja aqui com a gente, e eu passo aí a palavra para você. Muito obrigado, Sandra. Então, eu vou começar espelhando aqui a minha apresentação PowerPoint. Ah, e o caminho que a gente vai seguir vai ser basicamente uma caminhada pela história de vida do Luiz Ganzerla, por toda a sua obra, para depois entrar a fundo na sua produção documental. Então, o Rogério Ganzerla, um cineasta brasileiro, nascido em Joaçaba, em Santa Catarina, no ano de 1946. Na sua infância em Joaçaba, ele diz ele, né, que até os 5 anos ele não falava, ele se comunicava muito pouco, mas ele sempre esteve como se fosse nesse próprio mundo dele, de essa própria ótica para ver o mundo. E ele sempre foi uma criança bem atípica, digamos assim. Ele, aos 7 anos, ele já escreveu um livro, 7 ou 9 anos, se não me engano. Ele já escreveu um livro de pequenos poemas e levou para a gráfica para como se fosse para publicar por si mesmo, independentemente. E essa infância dele também deixa marcas ao longo de sua obra, tendo em vista a relação dele com a seu próprio ser catarinense, né? É, Sua origem catarinense, porque ele chama sua origem de medíocre, o que, no seu ver, é pior do que uma origem ruim, que ele tem uma relação muito complexa com o estado todo de Santa Catarina, não só com sua cidade de Joaçaba. Ele vai, ele já lá na época de início da vida adulta, assim, saída da adolescência, ele começa a interessar por cinema. Só que, principalmente no final dos anos 50, em Joaçaba, não tinha é, muitas oportunidades de sessões, de discussão, de cineclubes é, na sua cidade. Então, ele vai para São Paulo para estudar. Ele estuda Direito no Mackenzie e Administração de Empresas, o que geralmente não é um fato não conhecido. O pessoal acha geralmente que ele só estudou Direito, mas ele também chegou a se formar em Administração de Empresas. Direito, no entanto, ele largou na metade, assim, faltando, se não me engano, um ano para o final do curso para se dedicar ao cinema, a ser correspondente de midiático na Europa, entre outras atividades. Quando ele chega em São Paulo, quando o Gonzaga chega em São Paulo, ele é convidado pelo Décio de Almeida Prado, crítico, para escrever no suplemento literário do Estado de São Paulo. E lá ele divide coluna com Francisco de Almeida Salles, quem ele considera seu maior mentor assim, na escrita de cinema. Que já era um crítico mais da velha guarda, com um pensamento mais o que a gente consideraria como retrógrado, mas é alguém com que essa dialética é, de, a, alguém com uma visão tão assim, visionária e disruptiva como Jean Zerla, com alguém como Francisco de Almeida, Almeida Salles, é, trouxe uma síntese muito boa para o que se seguiu da produção, tanto filmográfica quanto textual do Rogério Ganzerla. Nesse contexto, ele produz seu primeiro curta-metragem, chamado Documentário, é, que ironicamente não é um documentário, é,
de 1966. Assim, esse curta trata de dois jovens em São Paulo, é, em busca de uma sessão de cinema para assistir. É um filme preto e branco, e que tem uma estética, uma questão formal que, a meu ver, me lembra muito o começo do cinema do Godard, principalmente o Acossado. Do jeito que ele grava as ruas em contra-plongé, é, esse jovem, assim, a câmera nunca, raramente está na altura dos olhos. É, e, mas o principal legado que o documentário e também o próximo filme que a gente vai discutir, que é a Bandido da Luz Vermelha, deixa para a obra de Ganserla é que essas duas primeiras produções foram como se fosse um expurgo das suas referências. Ele trata disso numa entrevista, se eu não me engano, é com Alex Vianney, posso estar enganado, de que ele precisava se livrar de todas as suas referências, de tudo aquilo que ele passou esses anos dele em São Paulo consumindo. Todo esse cinema foi muito influente para ele. O próprio Godard, que eu vou tratar em seguida também, que a obra dele se assemelha muito com a progressão da obra do Godard. Ele precisava se livrar da, das influências dele do cinema B americano da década de 50, sejam elas Hal Walsh, Jacques Tourneur, é, esse tipo de cineasta. O próprio Orson Welles, que também tem um papel, importância vital na obra dele. E é isso que ele busca no documentário e também no Bandido da Luz Vermelha, principalmente. É, uf, o- agora a gente chega em 1968, passa 2 anos sem filmar. Eu também amo esse, Maiara. Ah, o, é o meu filme favorito do Janzella até agora. Até agora não, né? De todos. Ele é inspirado no. Quer dizer, ele é inspirado posteriormente nos crimes de um criminoso chamado João Acácio, que aterrorizou São Paulo no final da década de 60. Só que o Janzella, ele viajou para a Europa para ser correspondente de um jornal. Inclusive cobrindo, tem fotos dele no Festival de Cannes de 1967, como um correspondente, um jornalista. Ele viajou para a Europa e durante essa viagem, nesse meio tempo, ele já tinha esse roteiro sobre um bandido que aterrorizava São Paulo, nos anos 60. E quando ele volta para São Paulo, vira os olhos para o Brasil de novo, ele vê esse acontecimento contemporâneo e decide a, a juntá-lo a ideia que ele tinha. É, e isso também torna um filme meio que inspirado, pós-inspirado em fatos reais. O que também é, algo interessante porque o Sganzerla, ele meio que considera o bandido um, um documentário daquela realidade, daquelas pessoas que que estavam naquele contexto da boca do lixo, que eu vou explicar também um pouquinho mais para frente, das pessoas marginalizadas, dos bandidos, das prostitutas, que viviam não só em São Paulo, como no Brasil, na década de 60, em regime de ditadura militar, em regime já depois do AI-5. ah, e esse contexto inteiro faz com que, e também a construção narrativa formal do filme, faz com que o Sganzerla considere o Bandido da Luz Vermelha um western do terceiro mundo, faroeste do terceiro mundo, que, a meu ver, também é uma descrição muito interessante desse filme. Uma outra coisa muito interessante sobre Bandido de Vermelha é que um cineasta também cujo diálogo e a amizade é muito importante ao Sganzerla, que é o Júlio Bressani, ele conhece o Sganzerla durante as filmagens de Bandido de Vermelha e, inclusive, ele visita o set. Porém, ele não estreita laços com o Sganzerla. E a essa época, o Júlio Bressani ele era casado informalmente, assim, mantinha uma relação com a Helena Inês, que posteriormente também seria é,
esposa do Ganzella, o que é bem interessante. É, após o Band de Luz Vermelha, que inclusive a Elaine Ness também tem uma participação no Band de Luz Vermelha. Só que, a partir do filme Mulher de Todos, ela passa a ter um protagonismo muito grande na obra dos Ganzerla. No Mulher de Todos, eles já são um casal. É, a Ellen Ness, que nesse filme interpreta a personagem chamada Angela Carne e Osso, ela tem uma importância na questão autoral, na questão criativa, enorme na obra dos Ganzerla. Porque muitas vezes ela é dita como a primeira dama do cinema brasileiro, a musa do cinema brasileiro, tendo em vista é, a relação que ela teve com Glauber Rocha, com Bressani e com Sganzerla. Porém, as contribuições criativas dela e para o ramo da atuação no Brasil são muito subestimadas. No Mulher de Todos, ela cria um estilo de atuação livre, que ela desenvolve ao longo de seus estudos de teatro na Bahia, onde ela fez peças normais, peças experimentais, de todos os tipos, onde ela atua também no cinema desde o final da década de 50, com Pátio do Glauber Rocha. E O Mulher de Todos, é um filme, que é a última produção também do Gilles Erla em São Paulo, que ah, o, ele leva também esse filme para vários festivais, faz entrevistas, inclusive uma muito polêmica no Pasquim, número 21, que eu vou entrar também em detalhes a seguir. E com esse filme é que ele estreita laços com o Júlio Bersani. Ele leva esse filme para o Festival de Brasília. O Bersani também está presente nesse festival com o filme O Anjo Nasceu. E reza a lenda que o Ganzerla toca na porta do Bersani às 3 da manhã, é, dizendo que o filme dele é o melhor do festival. Aí o Bersani responde, não, o seu filme é o melhor do festival. E eles foram amigos, assim, desde então até a morte do Ganzerla, em 2004. Eu vou contextualizar também um pouquinho a questão da Boca do Lixo. Como eu falei, Mulher de Todos é o último filme dos Ganzerla a ser produzido inteiramente em São Paulo. Último filme, assim, longa-metragem. Ah, e A Boca do Lixo era a área no centro de São Paulo, que compreende o bairro da Luz, assim, perto da estação, é, paralelo ali também a Santa Efigênia, onde era o polo de produção cinematográfica de São Paulo. O Rio de Janeiro, produção cinematográfica entende-se mais marginal, digamos assim. Não no sentido de criminosa, mas no sentido de estar à margem de. Ah, assim, o Ginzerla frequentava aqueles lugares porque haviam laboratórios lá, lojas de equipamento, bares como o Soberano, no qual pessoas envolvidas no cinema frequentavam a época. Por exemplo, dava para você chegar. O José Mujica Marins, Zé do Caixão, também frequentava muito Beco do Lixo. Ele conseguia chegar num bar e numa mesa está um fotógrafo, na mesa está uma pessoa que faz som direto, outra mesa está um montador, um produtor, e ele montar a equipe do próximo filme dele e já sair produzindo. Inclusive, chegava-se lá nos trabalhadores nesse bar, e se você perguntasse se eles gostariam de trabalhar no seu filme, a resposta deles seria: qual seria a marmita do set? Para eles verem se valia a pena o trabalho. Ah, e nesse sentido, foi nesse contexto cultural da Boca do Lixo, onde também, hoje, esse território do centro de São Paulo está muito degradado, tendo em vista a chegada da Cracolândia lá perto. Mas lá, nos final dos anos 60, os cineastas conviviam com produtores, que conviviam com prostitutas, donos de bares, tudo nesse contexto assim, bem misturado, bem característico do cinema paulista do final da década de 60.
E, inclusive, a Bortolite se estabeleceu nesse local, no centro de São Paulo, por dois grandes fatores. Primeiro, as distribuidoras representantes legais das companhias produtoras norte-americanas, a Warner, Paramount, etc., estavam lá já no centro. E também, à época, transportava-se muitas cópias de filme em película, grandes latas, através da Estação da Luz, né? E era comum também na Boca do Lixo você ver pessoas carregando carroças e carroças à mão de latas de filme para levar até a estação, trazer até a estação para as produtoras, para os negativos serem revelados, depois os positivos serem montados, etc. Na questão da marginalidade, o Roger Janzerra, para mim, ele é um cineasta marginal por excelência. O que eu quero dizer com isso? Ele sempre está à margem do que está sendo feito, do status quo do cinema brasileiro. Ah, por exemplo, ele se destaca na Boca do Lixo e o que ele faz? Em vez de ele construir esse grupo, construir um grupo forte, por exemplo, como o pessoal do Cinema Novo fez, ele vai para o Rio de Janeiro. Depois, ele vai em exílio para Londres, e ele sempre mantém uma linha de pensamento muito autoral, muito própria, e que muito crítica, porque a gente compara principalmente a relação dele com o pessoal do Cinema Novo, que para ele era um movimento completamente deturpado das suas origens, o qual ele afirma que foi bom de 1962 a 1965, com o Glauber, com Nelson Pereira dos Santos. Inclusive, ele afirma em uma entrevista que Barra Vento é o melhor filme do Glauber, que também é o primeiro filme do Glauber. Ah, só que o Cinema Novo, a partir de 1965, um pouco antes até, ele se torna um grupo muito fechado, muito seleto, e que é muito corporativista, no sentido de você pode falar mal do meu filme, mas não pode falar mal do filme do meu amigo. E o Sganzerla nunca compactou com isso, e nunca compactou também com a ingerência estatal que o Cinema Novo passou a ter, de meio que virar o status quo, tanto do cinema produzido no Brasil, tanto quanto ter o domínio dos meios de produção através da Embrafilme, que por muito tempo foi assim dominada pelo pessoal do cinema novo, que financiava seus filmes e os filmes dos amigos e nunca o dos Ganzerra, por exemplo. Assim o Ganzerra mantém uma linha não só nessa questão da Embrafilme com o cinema novo, como ao longo de sua carreira. Ele sempre luta por financiamento para fazer seus próprios filmes, no sentido de implorar para as secretarias de cultura, implorar para a iniciativa privada, já mais no final da sua carreira, implorar para a Embrafilme por financiamento, porque se o Sganzerla não tivesse lutado pelo seu cinema, eu tenho certeza que muito do que ele fez dos anos 70 até o fim de sua vida não teria feito, os filmes não teriam sido realizados. Inclusive, o Jean-Zé é um cineasta que sofre muito com filmes perdidos. E eu vou entrar também em detalhes mais para frente. Ainda no ano de 69, o Jean-Zé produz dois curtas-metragens documentais, que estes sim são as primeiras instâncias do documentário aparecendo com força na sua filmografia, sem ser apenas um aspecto, uma consideração, mas ele se autodeclarando como estou fazendo um documentário. São dois curtas, o História em Quadrinhos e o Quadrinhos do Brasil, ambos co-direções com Álvaro de Moya, que é o maior, até hoje, intelectual que se dedicou ao estudo de história em quadrinhos no Brasil, com vários livros como Shazam e etc. E esses documentários, a meu ver, eles mantêm uma, uma construção formal narrativa bem, bem acadêmica, bem na medida do possível, Cruz Ganzella.
mas uma construção formal bem acadêmica, bem é, narração em off e imagem de arquivo na tela. Eles discorrem, respectivamente, sobre a história de quadrinhos no mundo. Claro que a teoria da construção também, a historiografia das histórias em quadrinhos também já mudou bastante até hoje. Por exemplo, essa história em quadrinhos, do qual ele discorre sobre a história em quadrinhos mundial, trata da história em quadrinhos americana dos anos 1900 para frente, por exemplo. Só que também há indícios do surgimento das histórias em quadrinhos na Índia, e entre outros países bem antes do século XX. E o Quadrinhos no Brasil também é uma produção que eles são basicamente continuações, são simbióticas um do outro, o Quadrinhos do Brasil e o História dos Quadrinhos. Porque é a mesma construção formal, o mesmo narrador, os mesmos diretores, produzidos e lançados na mesma época. Inclusive, ele não comenta muito. Por exemplo, eu li uma pilha de livros do Gazella para preparar todos os escritos dele, para preparar esse oficina, e não há menção a esses dois documentários na, em nenhum escrito dele que eu tenha lido até agora. Pode haver, mas é como se ele mesmo deixasse de lado a sua produção. E, com o final do ano de 1969, João Zerla se muda para o Rio de Janeiro com a Helena Inês, sua esposa à época, e com o Júlio Bressani, que é assim, outro grande cineasta brasileiro e também um grande amigo do João Zerla e colaborador ao longo de sua carreira, para fundar a Bel Air, produtora cinematográfica independente. E uma coisa importante de apontar é que a produtora não é do Scanzerla e do Bressani. Ela é do Scanzerla, do Bressani e da Helena Inês. Que ela é muito apagada dessa história da Bel Air, como se ela fosse apenas uma atriz, como se ela fosse apenas a esposa do Scanzerla à época, mas ela também era fundadora e dona, digamos assim, responsável pela fundação da Bel Air. Na Bel Air, eles produzem João Zé e Bressani produziam sete filmes no total, e inclusive um curta que só foi assim, que só foi sair muitos anos depois, se não me engano foi na década de 2000, chamado A Misa e o Dinossauro, que é um documentário não dirigido pela Sganzerla, mas pela Helena Inês, que documenta como era a vida na, durante esse experimento da Bel Air, que também não durou muito. Ah, então, na Bel Air já, ele produz Sem Essa Aranha, que começou como um experimento, começou com um projeto de um filme para ter, se não me engano, eram 12 planos, todos planos de sequência, também sem muita relação de causa e efeito, de nexo com um outro, é, mas que também dialogasse muito com a questão popular. Por exemplo, nós temos o José Loreto, é, famoso pelos personagens É Bonitinho, interpretando ele nesse filme Sem Essa Aranha. Ele é o tal do Aranha. É, e o Sganzerla, nesse filme, também traz um elo muito grande com o questão do forró. Tem uma cena lindíssima da Helena Inês andando é, pelo, por um grupo de pessoas, enquanto o Luiz Gonzaga, o próprio Luiz Gonzaga, está lá participando do filme. Ele toca Boca de Forno, e também traz muito dessa relação do com o povo, assim, de filmar o povo, como o Orson Welles também fazia quando esteve no Brasil. E depois tem essa aranha.
ele também produz, ele também realiza Copacabana Mon Amour, que esse é interessante que tanto em Copacabana Mon Amour, Mulher de Todos, Sem essa aranha, e um pouquinho em Bandido de Vermelha, a Inês, ela meio que interpreta a ela mesma. Ela faz de si mesma o personagem, da sua magnitude, da sua presença de tela, o personagem. É, e nesse caso, ela interpreta uma personagem chamada Sonia Silk, e o Copacabana Amor tem uma questão bem interessante, que ele é um dos poucos filmes feitos no Brasil com CinemaScope, que é uma, uma técnica de gravação no qual a imagem fica no que hoje nós conhecemos mais como widescreen, porque a maioria esmagadora dos filmes de Gonzerla é no formato 4:3, quadradão e clássico do cinema. Mas esse filme foi um experimento a cores, bem como Sem essa aranha, mas a cores de CinemaScope no Brasil. Ah, porém, com o fim dessa experiência da Bel Air, a gente tem um rompimento definitivo com aquela entrevista no Pasquim, número 21, que eu havia comentado, no, do Janzerla com ele Inês. Se eu não me engano, a entrevista ainda é para divulgar o Mulher de Todos, que é um filme mais anterior. E ele é uma entrevista conduzida, entre outros jornalistas, pelo Paulo Francis, pelo Sérgio Cabral, pelo Tarso de Castro, Milor também. Nessa entrevista, o Sganzerla acusa o movimento Cinema Novo de ser algo completamente deturpado, como eu falei, de ser um movimento reacionário. É, ele acusa o Cinema Novo de ser de direita, o que talvez seja a maior ofensa para esses cineastas do Cinema Novo, que tem uma, uma construção de vida muito ligada a ideias revolucionárias de esquerda. E ele vai a essa entrevista também traz a Helene Inês como entrevistada, só que no olhar de hoje é possível ver que ela é completamente assim, negligenciada a perguntas de tipo como é como é a vida caseira de vocês, como é o Sganzerla em casa, blá, blá, blá. Sendo que a entrevista, inclusive, tem como título, como era o título? A Mulher de Todos e Seu Marido, se não me engano, algo assim. Mas é muito interessante essa relação da Inês, como ela é deixada é, relegada a essas questões de matrimoniais, esse tipo de coisa nessa entrevista. E o João Zerla, ele, é, sim, é o principal entrevistado. Ah, e a partir disso, a Inês, o Bressani e o Sganzerla, eles, um belo dia, são avisados ah, pelo pai do Bressani, que era militar, que estavam de olho neles e que eles precisavam sair do país assim, de imediato. Aí eles enchem as malas dos negativos que eles haviam filmado e ah, partem para Londres. Eles, o, esses três que eu comentei, e também o Guaraci Rodrigues, o Guará, que é também um dos maiores coadjuvantes da história do cinema brasileiro, que é também um grande parceiro do Sganzerla, do Bressani e de todo o pessoal da Boca do Lixo. Ele, inclusive, figura aqui muito característica, bem engraçada, que acompanhou eles até Rio de Janeiro também. A questão desse exílio do Sganzerla, ele vai morar em Londres, com a Helene Inês, e com se não me engano, eles já tinham tido a primeira filha deles, a Sinai Sganzerla, e é, mas eles vão também, eles não se prendem a Londres, eles vão viajando ao redor do mundo. Eles gravam o que eu chamo de como se fosse mais um filme dessa série da Helene Inês interpretando ela mesma,
que se chama Carnaval na Lama, ou também conhecido, documentado como Betty Bomba, a Exibicionista, nos anos 70, o qual é gravado em Nova York. Só que o que a gente tem, só que esse filme infelizmente está perdido. Existem pequenos trechos dele que foram assim recuperados, mas como posso dizer, sua totalidade, como foi inicialmente montado, está completamente perdido. E deixa eu ver aqui o chat. Ah, faz sentido, Umba. Faz sentido. Eu também nunca vi. O, certo, Carnaval na Lama, ele tá perdido. Tem trechos, tem um trechinho pequeno dele no YouTube, que é uma filmagem assim, dentro de um táxi em Nova York, mas o filme tá completamente perdido, mas também estreava a Helena Inês, e foi gravado no exílio do casal em Londres, mais especificamente numa viagem a Nova York. Ah, e, em seguida, João Zerla grava Fora do Baralho, que este sim é o primeiro longa documental da sua filmografia. É um filme gravado em viagem ao Marrocos e países do norte da África. Só que, infelizmente, bem como o Carnaval na Lama, ele está completamente perdido. Tem assim trechinhos mínimos que a gente pode encontrar no YouTube, assim, talvez a Cinemateca Brasileira guarde algo, mas esse filme está completamente perdido. Então, a próxima produção que a gente tem de Genzerla é Viagem de Excursão do Rio Guanabara por ocasião da França Antártica. É um documentário curta-metragem de 1976. Note-se o espaço que tem de 71 até 76 da sua próxima produção. Ah, é um documentário completamente performático que se baseia na reencenação do, de um padre que veio ao Brasil para meio que iniciar essa questão da colonização francesa no Rio de Janeiro, da França Antártica, que depois também foi derrubado. E é um documentário performático no sentido de eles estão reencenando o que eles imaginam, o que o cineasta imagina que teria sido essa ocasião da França Antártica, inclusive gravando em antigos ruínas, digamos assim, no Rio de Janeiro, de fortes, esse tipo de coisa, mas sem perder o laço com a realidade. Isso que faz com que esse seja assim, um documentário performático, poético, mas ainda assim um documentário, mesmo com essa reencenação ficcional. Em seguida, em 77, o Jean Zerla grava Mudança de Hendrix, que é um documentário, a gravação de um show do Jimi Hendrix, gravado em algum lugar da Europa, se não me engano, em Londres, o qual ele explora, assim, que também é um filme perdido, então não tem como a gente ter 100% de certeza, que inclusive tem registros de uma exibição desse filme em 2003, só que ninguém sabe onde a cópia foi parar, a cópia em película foi parar, infelizmente. Ah, que é um filme no qual o Schwarzenegger teoricamente explora uma de suas obsessões intelectuais, que é o Jimi Hendrix, o qual ele considera um dos maiores gênios que já se viu na, na cultura de toda a história. A obra de João Zerla é uma obra muito marcada também por essa questão de suas próprias obsessões intelectuais. Entre elas, três mais famosas são Orson Welles, Noel Rosa e Jimi Hendrix. O João Zerla ele usa muito a música do Jimi Hendrix como trilha sonora para o seu filme seguinte, o seu próximo longa ficcional, O Abismo, e é algo também muito presente nos seus escritos, nas suas entrevistas, nas suas críticas dos anos 70 em frente.
Em seguida da mudança de Hendrix, ele grava também o Ritos Populares, uma banda no Brasil, no qual ele acompanha. É um documentário bem acadêmico, no sentido de não há muita experimentação formal. Ah, e ele explora, na cidade de Salvador, se não me engano, um dos pioneiros na questão de fazer uma escola da Ubanda, no qual você tem que ser iniciado, o Mata Silva, se não, perdão. É, e ele é um documentário, diferentemente do Viagem de Inscrição à França Antártica, ele acompanha simplesmente do dia a dia, assim, do Matt Silva em seu local de trabalho, tem entrevistas, é, e também, se eu não me engano, ele já. Não, perdão. Ele ainda não utiliza a imagem de arquivo. Ele grava tudo na, no contemporâneo, no que está acontecendo na frente dele. Inclusive, tem uma questão interessante sobre esse documentário que ah, o, como posso dizer? O Jean Zerla, ele meio que é, explora vários tipos de documentário, várias formas de se fazer o cinema documental, até chegar no Nem é Tudo Verdade, que é um dos seus primeiros longas documentais, que eu vou explanar também um pouquinho daqui a pouco. Ah, assim, em 77, também ele realiza O Abismo, com um U no final, que é o seu primeiro longa ficcional e produção ficcional desde Carnaval na Lama. É, e nota-se também o abismo de 7 anos de, de questão de pesquisa e de interrompimento da produção até ele conseguir gravar o abismo. Esse é um filme estrelado pelo José Mojica Marins, que é um cineasta que famoso pelo seu personagem Zé do Caixão, e ele um personagem. O próprio Mujica é uma figura que o Sganzerla defendeu na sua produção crítica ao longo da década de 60, enquanto ele era atacado o Mujica era atacado por ser inculto, fazer um cinema menor, um cinema de gênero, terror. O Sganzerla o defendia como sendo um verdadeiro autor paulista de um gênio do cinema. E ele tem a oportunidade aí, em 77, no Abismo, de trabalhar com Mujica. Ah, e também ele se utiliza da trilha sonora do Jimi Hendrix em grande parte desse filme. E formalmente ele se parece muito com o cinema que o Jean fez antes dele sair em exílio, no Senhor Aranha, no Copacabana Mon Amour. Ah, em seguida, em 81, a gente tem um curta-metragem chamado Brasil, no qual ele explora, através de imagens de arquivo, um contexto cultural do Brasil, do Rio de Janeiro, ao longo do século XX. Inclusive com o trilha sonora do João Gilberto, muito legal esse filme. E um filme também menos conhecido, em 81, chamado A Cidade de Salvador, Petróleo e Jorro na Bahia, que é uma exploração dessa questão do petróleo, de como ele afeta a cidade de Salvador através da utilização também de imagens de arquivo para criar o seu cinema documental. Ah, e ainda nos anos 80, esses dois, o Brasil e a Cidade de Salvador, o Petróleo de Rua na Bahia, são curtas-metragens também. Ah, agora, depois de Jimi Hendrix, do Mudança de Hendrix, essa é a primeira vez que o Jean Zerla explora mais veementemente uma de suas obsessões intelectuais. No caso Noah Rosa, que ele considera também, já comentou em entrevistas nos seus escritos como sendo um dos maiores gênios que a música, não só brasileira, que a música tem em toda a sua história. É um documentário também construído através das imagens de arquivo, que são também um tema um artifício muito presente na obra do Sganzerla. Inclusive,
quando a linguagem própria, a mise-en-scène própria do Sganzerla já está mais desenvolvida, nos anos 90, ele meio como se fosse atualiza esse documentário Noel por Noel com o média-metragem Estanola Rosa, no qual ele também utiliza, ele expande essa linguagem, além das imagens de arquivo, ele se utiliza da reencenação ah, de eh, na reencenação fictícia de acontecimentos e esse tipo de coisa que também ficou muito marcado como sendo parte da sua linguagem própria documental. Irani, de 1983, é um curta-metragem o qual Jean Zerla foi comissionado a fazer. Uma questão muito observacional, do o qual ele acompanha com a câmera uma reencenação da primeira batalha da Guerra do Contestado, no seu estado da Santa Catarina. E esse também é o último curta documental antes da gente chegar no que eu considero como sendo a obra-prima do Joan Zella, que é na sua questão documental, que é o Nem Tudo é Verdade. E, inclusive, o Joan Zella se insere no final eh, desse curto do Irani, enquanto ele olha essa encenação da Guerra do Contestado, e também a gente está meio desconfortável com a situação toda de estar de volta em Santa Catarina, no seu estado natal, e de estar sendo comissionado, pago para gravar aquilo. Então a gente chega no Nem é Tudo Verdade, que eu vou me aprofundar também em seguida, mas o primeiro longa documental do Sganzerla, na verdade, o segundo, ponto de fora do baralho, mas o primeiro do qual se tem cópia hoje, que é facilmente acessível hoje. Inclusive, para quem tiver interesse, a maioria dos filmes de Sganzerla estão assim, disponíveis no YouTube, assim. Também tem no SP Cineplay, que eu acredito que esteja com uma qualidade um pouco melhor. E esse documentário é um ponto de virada na carreira de Sganzerla. Ele se torna como se fosse uma obra prototípica da sua linguagem documental. Ele junta aspectos que ele junta artifícios narrativos que ele se utilizou ao longo de toda a sua obra documental, seja as imagens de arquivo presentes desde histórias em quadrinhos, seja a questão performática da reencenação presente no Viagem de Inscrição, que depois vai se trazer presente também no Isso Não é Rosa, a questão da observação da realidade, como no Irani e no Hits Populares, Umbanda do Brasil, e ele junta isso tudo e traz para si a sua mise-en-scène própria, seu próprio tipo de encenação cinematográfica. É um ponto de virada também na carreira do Sganzerla, porque ele inicia o que ele chama de trilogia dedicada à vinda do Orson Welles ao Brasil, na sua obra, que é composta por esse filme, Nem Tudo é Verdade, pelo curta-metragem Linguagem de Orson Welles e pelo longa Tudo é Brasil. Ahn, Como eu comentei agora, sua próxima produção é A Linguagem de Orson Welles, com curta-metragem muito fortemente inspirado em questões formais no Neto de Verdade, que também trata dessa questão do, da vinda do Orson Welles para cá. O Orson Welles, cineasta americano, diretor do filme Cidadão Kane, veio para o Brasil em 1942, em Estado Novo, em governo de Túlio Vargas, ah, como, como parte da política de boa vizinhança praticada pelos Estados Unidos com os países da América Latina, né? Ah, e ele veio com o objetivo de filmar um documentário que teria o nome de It's All True, é tudo verdade, que inclusive é o nome
do, do Festival de Documentários aqui de São Paulo. Ah, o, e, né, só que durante essa viagem, o Orson Welles ele diverge em suas gravações da versão oficial que o governo brasileiro gostaria que fosse passada ao exterior. Ele se interessa pelo samba, ele se interessa pela vida nas favelas, ele se interessa, inclusive, antes de chegar ao Brasil, é, ainda nos Estados Unidos, pela história dos jangadeiros cearenses vieram, que foram do Ceará, cruzando o litoral brasileiro até o estado do Rio de Janeiro para falar com o presidente Vargas. É, e isso é algo que se faz muito presente tanto nessa trilogia, essa história do Orson Welles no Brasil, é o que se faz presente tanto nessa trilogia de filmes sobre esse tema, quanto no seu último filme, que é O Signo do Caos. Eu já não considero um documentário, mas também tem muito dessa questão do Orson Welles no Brasil. Em seguida, ele produz nesse mesmo molde, nessa mesma liberdade linguística, o Isso não é Rosa, é, que é como se ele aplicasse o que ele fez em Nem é Tudo Verdade com Orson Welles ao seu outro ídolo da música, Noel Rosa, é, que ele considera tanto o Orson Welles quanto o Noel Rosa quanto o Jimi Hendrix considera gênios e que mantém sua obra em constante movimento, mantém sua obra viva. Que o Noel Rosa, por exemplo, o Jean Zerla afirma que ele tem mais ou menos 150 músicas no seu catálogo, e só que ele vai de encontro com as suas próprias músicas, ele as atualiza nas suas performances e esse tipo de coisa. Ah, depois do. Agora a gente começa a entrar num experimentalismo um pouco diferente do que a gente havia visto ao longo da obra do Jean Zerla. Porque ainda no ano de 1990, o Jean Zerla realizou um curta-metragem inspirado no artista plástico português, Antônio Manuel, chamado Anônimo Incomum. E dá para notar que no cartaz do filme, que é um vídeo de Rogério Ganzerla, porque esse filme é inteiramente feito através do vídeo, através do VHS, e isso é muito perceptível quando se assiste. A qualidade, claro, que se tem da cópia hoje em dia não é boa, não dá para ouvir direito, mas é um experimento muito válido, que também, a meu ver, aproxima a obra do Jean Zerla da obra do Godard, tendo em vista que ambos foram para saíram de sua cidade para ir a uma cidade maior, uma metrópole, no caso de Jean Zerla São Paulo, no caso do Godard Paris, foram apresentados, foram introduzidos à cinefilia, foram introduzidos à escrita cinematográfica por algum mentor, no caso André Bazin, do Godard, na carreira de cinema, e o Décio de Almeida Prado no suplemento literário do Estado de São Paulo. Eles realizam um cinema muito disruptivo, que por algum motivo é interrompido. No caso, o Godard não foi interrompido, mas teve um grande reviravolta com os eventos de maio de 1968, as revoltas estudantis, no qual o cinema do Godard tomou um rumo completamente diferente completamente não, diferente do que tomava antes. É, e o Esgalar também teve sua produção um pouco interrompida, foi para o exílio, e quando voltaram, se dedicaram ao filme como uma forma de ensaio, à experimentação com o vídeo, como a gente está vendo aqui, e ambos faleceram, o Godard mais recentemente, mas deixando filmes que refletem, de uma forma ou de outra, na sua produção. Godard, inclusive, no ano 2025, ainda terá um filme no Festival de Cannes, chamado Scénario, sobre
que ele deixou pronto, que dizem que ele deixou pronto um dia antes de sua morte. É, e em seguida tem esse curta-metragem chamado América, O Grande Acerto de Expulso, de 1992, que é uma incógnita para mim, porque é o único dos filmes do Jean Zerla que não estão perdidos, só que eu não consigo encontrar uma cópia para assistir. Eu acredito que alguma Cinemateca do Sul tenha, se não me engano, de Curitiba ou de Porto Alegre, tenha uma cópia desse filme, porque tem registros na internet de pessoas que assistiram esse filme, mas em- já tentei em meios dos mais diversos, no SPCine Play, YouTube, em toda a internet, e não consigo achar. Então, consigo comentar muito sobre esse curta-metragem. Ainda no de 92, ele produz outro curta-metragem ficcional chamado Perigo Negro, que é livremente inspirado num roteiro do Oswald de Andrade. Esse filme foi produzido no contexto de uma coletânea de curtas em uma longa-metragem chamada Oswaldianas, no qual vários cineastas pegaram roteiros e a produção literária do Oswald de Andrade e adaptaram para o cinema. No caso do Jean Zerla, O Perigo Negro, que é um filme, um curta sobre um jogador de futebol. Ah, e no ano de 97 temos o fechamento da trilogia dele, do Orson Welles, no Brasil, com Tudo é Brasil, que segue a linha da sua experimentação, da sua linguagem própria, documental, e fecha essa trilogia que ele passou nos anos 80, passou 6 anos é, pesquisando e planejando essa obra. Entrando nos anos 2000, ele realiza B2 ao lado do Silvio Reynolds, que foi montador do Band de Luz Vermelha, que não curta, que consiste em, como diz no cartaz, um recorte de Rogério Gonzalez e Silvio Reynolds, de cenas do Band de Luz Vermelha que foram ou não usadas no corte final e que eles juntam e é um ótimo artifício de resgate histórico do que foi Bandeira Vermelha, através dessas novas cenas. Seu penúltimo filme, Informação, H.G. Kohlenhalter, não sei se eu pronunciei certo, é um documentário que me é estranho, a obra do Jean Zerla, porque é um documentário bem acadêmico, no sentido de forma, assim, ele deixa de lado esse experimentalismo para prestar essa homenagem ao compositor, mas ainda assim os temas, tirando a questão formal, os temas trabalhados ainda estão muito, ainda são muito coerentes com toda a sua obra. Essa questão de um homem da cultura, um homem das artes, como foi o Orson Welles, como foi o Noah Rosa, como foi o Jimi Hendrix, e um homem que teve, como ele próprio, como o próprio Rogério Ganzerla, que teve sua dificuldades para expressar seu gênio artístico, que foi mal compreendido, que foi sabotado, como no caso do Orson Welles no Brasil, sendo sabotado pelo Departamento de Imagem e Propaganda do Getúlio Vargas. E um curta até interessante de se assistir. A gente chega então no último filme do Rogério Ganzerla, O Signo do Caos, de 2003. É um filme, uma, é um filme que, como ele trata ali no cartaz e como ele não cansa de afirmar, é um anti-filme. Um filme no qual a ficção e o documental se mesclam de uma forma ímpar e é o argumento que é o ápice da linguagem dos Ganzerla, tanto documental quanto para ficção,
da linguagem que ele vai desenvolvendo mais marcadamente a partir do Nem é Tudo Verdade, até culminar nesse filme, que trata de um oficial do governo que vai revisar umas fitas achadas e elas tratam da vinda da estátua do Orson Welles no Rio de Janeiro. Então, antes de passar para os documentários do Jean Zerla, eu gostaria de passar 5, 10 minutinhos do Nem é Tudo Verdade para quem não conhece também não ficar boiando e também saber um pouquinho do que está sendo exposto. Eu estou compartilhando aqui a tela. Vamos lá. Você consegue ouvir, Sandra? Estou conseguindo ver, não estou conseguindo ouvir ainda. É. Agora estou, Tá. agora estou, agora estou. Pronto. Fechado. O que sucedeu em 1564? Nasceu Shakespeare. E em 1570, Shakespeare tinha 6 anos. Comecei a fazer teatro quando li Shakespeare. O primeiro livro que minha mãe me deu para aprender a ler foi Sonhos de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Eu tinha 6 anos. Para mim, ainda hoje, Shakespeare é tudo. Os homens, a música, as mulheres, a arquitetura. Jangadeiros is a super western of the sea. Maurinho da Isecaô embarcaram de manhã. Era quarta-feira santa, dia de pesca e de pescador. Quarta-feira santa, dia de pescador. Maurinho da Isecaô embarcaram de manhã. Era quarta-feira santa, dia de pesca e de pescador. Quarta-feira santa, dia de pescador. Se sabe que muda o tempo, se sabe que... De súbito, surgiriam na tela imagens turísticas do Rio, com a voz de Wells narrando ao estilo dos antigos cinejornais. Após uma fusão, seriam vistas garotas de Copacabana apontando e olhando para o oceano,
e a câmara focalizariam um ponto perdido no horizonte. Era a jangada que se aproximava. Barcos iam ao seu encontro e acompanhavam a jangada São Pedro até o cais do porto. A jangada era erguida por um guindaste e Jacaré e seus companheiros caíam nos braços da multidão. Tudo é verdade. Iniciava e concluía com um sensacional voo rasante sobre o Pão de Açúcar, símbolo de liberação. Só os coqueiros e as palhoças ouviam as nossas preces, as nossas queixas, sei lá. Eu, Jacaré, eu vim ao Rio para mostrar a vida rude dos jangadeiros. Quando falávamos ao presidente Getúlio Vargas, houve alguém vindo no Ceará que procurou impedir a exposição do nosso companheiro Jacaré. Porém, ele falou a verdade com o grande presidente, que prontamente nos prometeu auxílio. Ficou no papel. Praça 11 era de autoria do Erivelto mais do que minha. Só que eu fiz uns versos, que eu li uma reportagem do David Nasser, dizendo que iam acabar com a Praça 11, que ali na Presidente Vargas ia ter o busto do Presidente Vargas e tal. Então eu fiz uns versos. Meu povo, este ano a escola não sai. Eu vou lhes dar explicações. Não temos mais a Praça 11 para as nossas evoluções. Ali, onde a cabeça mostrava o seu relembrado, um grande homem no bronze será por todos lembrado. Mostrei isso para a opção de sambista, ninguém achou que aquilo dava samba, eu aí fui chatear o Erivelto. Por acaso o Erivelto foi trabalhar no cassino da Única, ficou mais fácil. Ficou mais fácil porque eu chateava o Erivelto de dia, de noite, de dia, de noite, até que um dia ele disse, me dá aqui essa porcaria. Botou o papel no joelho, pegou o violão e começou. Vão acabar com a Praça 11, não vai haver mais escola de samba, não vai. Chora o tamborim, chora o morro inteiro. Saiu a primeira parte. Em sempre 42, já os Estados Unidos em guerra, o Brasil sofre pressões para que rompa relações com o eixo. Vargas mostra-se hesitante. E então, a partir de fevereiro, data de chegada de Wells ao Brasil, que inicia a ação fulminante de guerra marítima contra navios brasileiros. Entusiasmei-me ainda em Nova York com o episódio dos jangadeiros.
Sou um cidadão sem território fixo, salvo da arte. Sempre me considerei secretamente um vagabundo, um saltimbanco, outsider em qualquer lugar do mundo. I'm going to do something that has never been done before, and probably never will be repeated. The film is never a documentary or travelogue or an illustrated lecture. Brasil, samba que faz bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Gostei muito dos cinejornais brasileiros feitos à margem dessa odisseia. Tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões. Mas Então, esses foram os 10, 11 primeiros minutos do Nem é Tudo Verdade. Ah, e eu acredito que já deu para ter uma boa ideia de como funcionava a linguagem, a linguagem documental dos Ganzerra. Só que espelhar de novo a minha apresentação. É, e esse é um balanço de toda a produção documental do Ganzerra. Histórias em quadrinhos, quadrinhos no Brasil, Viagem de Inscrição, Brasil, Cidade de Salvador, Noel por Noel. Aí entra também Umbanda, Ritmos Populares Umbanda no Brasil, que eu esqueci de colocar aqui. Irani, Nem é Tudo Verdade, Linguagem de Orson Welles, Isto é Noel Rosa, Tudo é Brasil, Informação, HG Colette Halter, Mudança de Hendrix, que está perdido, e Fora do Baralho, que também está perdido. E dá para ver que até a gente tem aqui o Nem é Tudo é Verdade. Todos os curtas que ele realizou antes foram experimentos singulares, assim, cada um da sua maneira, de, eh, de artifícios de linguagem cinematográfica, o qual ele posteriormente iria misturar a partir do Nem é Tudo é Verdade para fazer a sua própria linguagem, a sua própria mise-en-scène, a sua própria encenação. Então, uma coisa muito presente na, na obra do Orson Welles, como eu já havia discorrido, são as suas obsessões intelectuais, com o Orson Welles, com Noel Rosa, com Jimi Hendrix. E isso são eu vi aqui, quando eu passava o vídeo, eu vi o comentário do Umba, de certa forma, concordo com o que você falou, Umba, que o gênio criativo do Jean Zarra ficou no final da década de 60, 70, com a produção da Bel Air, da Boca do Lixo. Mas eu acredito que o que aconteceu a partir dos anos 80, 70, 80, foi que o Jean Serra, ele talvez tenha se fechado para os seus próprios interesses. Ele falou, já fiz aqui meus filmes e agora eu vou pesquisar a fundo, vou falar sobre o que eu realmente quero, vou estudar o cinema, vou estudar a minha própria linguagem para desenvolver
algo que eu realmente tenha um desejo, uma obsessão de ser discorrido. E eu estou falando da linguagem documental de João Zerla, mas eu ainda não aprofundei sobre o que ela constituía. A gente tem essa questão de ser uma linguagem bem característica dele, da obra dele, que você não vê em qualquer outro cineasta, mesmo no Bressani, por exemplo, que já tem uma outra abordagem, que realiza filmes de reencenação dramática de fatos reais, como, por exemplo, Sermões e O Mandarim, mas à sua própria maneira. E a questão da obra viva, como eu comentei do Noel Rosa, que tem 150 músicas, mas nessas 150 ele redesenvolve, ele mantém sua obra viva. Ele não, por exemplo, escreve uma letra e deixa ela na gaveta. Ele permanece trabalhando essa obra da mesma forma que o Sganzerla trabalha é, a sua linguagem, a sua produção cinematográfica, até mesmo se colocando nos seus filmes, como ele faz, por exemplo, no final de A Linguagem de Orson Welles e no final de Irani. A imagem de arquivo é algo muito preponderante na obra dele. Ah, uma coisa interessante é que na produção de Nem Tudo é Verdade, os trechos do It's All True, do Orson Welles, ainda não haviam sido encontrados no acervo, lá nos Estados Unidos. Foram encontrados quando o filme estava em sua finalização. Então, ele ainda não tinha as próprias filmagens do It's All True, o que é algo que difere o Nem Tudo é Verdade para o Tudo é Brasil, que já tem trechos do que o Orson Welles realmente, factualmente gravou no Brasil. É, as imagens de arquivo são algo que ele utiliza assim, desde o seu primeiro documentário, Histórias em Quadrinhos, até o Signo do Caos, passando pelo Momento da Verdade ao longo de toda a sua obra. Ah, ele mantém também, isso ele disserta sobre nos seus escritos, que mantém uma relação muito forte com a história do cinema, com a história do Brasil, com a história do mundo, na sua obra. Ah, Você vê que, enquanto a gente fala dessas obsessões intelectuais, nunca é algo contemporâneo. O Jimi Hendrix até um pouco, mas é ele sempre comentando de algo que aconteceu no passado, dele também mantendo essa relação com as formas de linguagem que foram abordadas, foram utilizadas ao longo dessa história, tanto no cinema B dos Estados Unidos, quanto no seu próprio cinema do Boca do Lixo, no cinema novo, no cinema da La Valley Vague. Tudo isso que ele que ele usou, que teve que ser expurgado por ele no documentário e no Band de Luz Vermelha, de certa forma ainda se mantém como uma bagagem dele para bagagem cultural, bagagem de repertório para a realização desses documentários. Questão da reencenação, que se faz mais que entra em primeiro plano na obra dele a partir do Viagem de Inscrição, acabei de Guanabara por ocasião, a França Antártica, que estrela o Paulo Vilaça, que também trabalhou com ele no Bandido da Luz Vermelha. Ele faz o Bandido da Luz Vermelha, que é algo muito que eu gosto bastante dessa questão, principalmente no Neto da Verdade, no qual o Arrigo Barnabé interpreta o Orson Welles, que há também no Neto da Verdade, um certo deboche. Também eu acho muito característico da obra do João Zerla, ficcional e documental. Por exemplo, a, a falta de. Ele simplesmente não liga. Por exemplo, desde o Quem Tá de Sapato Não Sobra, do Bandido de Luz Vermelha, passando por todas as vezes que a Inês olha para a câmera, quebra a porta, a parede, até a reencenação do Orson Welles a partir da Rigo Barnabé, no qual ele fala com sotaque, fala português com sotaque americanizado. Ah, e, ah, e essa reencenação, apesar de ser algo imaginado pelo cineasta, apesar de ser algo ficcional, ela
ainda mantém tom documental, porque ela reencena coisas que já aconteceram, mantendo sua relação, seu laço com é, os acontecimentos históricos do passado factuais. É interessante a questão da reencenação, que é, é difícil explicar, mas no Dentro da Verdade é uma reencenação da reencenação dos jangadeiros cearenses chegando ao Rio de Janeiro. É, porque, inclusive, o Guará Rodrigues, que interpreta o jangadeiro Jacaré, que nessa reencenação, o jangadeiro Jacaré, que foi um dos principais jangadeiros que chegou ao Rio de Janeiro, morre. De forma misteriosa, ele morre afogado, se eu não me engano, e o Israel se utiliza desse deboche do Guará simplesmente tropeçando e caindo da jangada no meio do mar. Também e ele se utiliza desse deboche também como forma de crítica, tendo em vista as condições suspeitas que essa morte aconteceram. É, a- com toda a relação do Orson Welles, com lá, da relação conturbada das filmagens e de todo esse acontecimento midiático espetacularizado, é, também com o Departamento de Imagem e Propaganda do regime Vargas. São dos depoimentos, ele se utiliza também no Neto da Verdade de um depoimento do Grande Otelo, como a gente pôde ver, ah, em qual ele está conversando com a Ellen Inês, ele fala de como foi conhecer o Orson Welles, como o Orson Welles era. Esses depoimentos ajudam a construir a persona do que foi o Orson Welles, o que foi o Orson Welles no Brasil. E também ele expande a questão dos depoimentos até, por exemplo, um curta que é basicamente só isso, que é a Informação HG Colin Hutter. E o que eu quero dizer com o pessoal fala do Universal é que ele se utiliza das obsessões intelectuais dele para justamente tratar de assuntos como um gênio artístico impedido de continuar sua obra, como a condição de artista no Brasil, no mundo, e esse tipo de coisa que é muito caro a ele como pessoa e que, olhando em retrospecto, também aconteceram com ele. E toda essa construção dessa linguagem culmina numa linha tênue entre a ficção e o documental, ah, que a gente pode ver no seu ápice no Segundo Caos, 2003, que é um caos, é um caos completo. E é difícil, até no momento da verdade, que traz essa linguagem de uma forma mais incipiente, a gente entender quem está falando, se é alguém interpretando o jacaré que está falando, se é ele utilizando uma gravação de arquivo, de áudio, é, e entre outros fatores, contribuem para essa linha tênue que ele cria entre o que é ficção e o que é documental. Ah, também essa relação entre a ficção e o documental é algo que muito marcante, é uma das questões mais marcantes que ele traz da virada do cinema clássico para o cinema moderno, no seu texto Noções sobre o Cinema Moderno, publicado, se eu não me engano, na Folha, nos anos 60. É, ainda quando ele ainda não tinha começado efetivamente sua produção cinematográfica principal. Acho que ele ainda estava nem sei se já tinha feito o documentário, não lembro agora a data exata desse texto. Então, ele argumenta que essa relação entre a ficção e o documental e essa linha tênue é uma das coisas que marca o cinema moderno. Por exemplo, desde da sua seu surgimento, digamos assim, a partir do neorrealismo italiano,
de se gravar na rua, de se gravar com a câmera na altura do olho, de se gravar com não atores e esse tipo de coisa que marcou muito o movimento do neorrealismo italiano, com o filme de Rossellini, com Ladrões de Bicicletas, é, do Vittorio De Sica. E também uma questão que marca bastante essa questão, essa linha entre a ficção e o documental, é um texto do Jean Serra no qual ele trata, chamado A Câmera Cínica, que também, para ele, é uma questão muito característica do cinema moderno, de você ver, usar a câmera, enxergar o mundo como pelo que ele é e não pelo que pelo que você quer que ele seja. Ah, você gravar por exemplo, uma algo aleatório, uma cadeira, por exemplo, sem a pretensão de romantizar essa pessoa, esse objeto, ah, mas de representar também de uma forma mais distanciada o que ele realmente na sua essência. Isso também implica, por exemplo, em gravar. Ele comenta que os filmes B dos anos 50 dos Estados Unidos também faziam muito isso, que, por exemplo, em vez de, na cena de um assassinato, priorizar esse acontecimento que tem uma carga dramática muito alta para qualquer narrativa, quer dizer, que tipo, geralmente não é uma coisa a se desconsiderar em algum filme, um momento de um assassinato, e em vez de você gravar isso em primeiro plano, num close, com a trilha sonora alta, você deixa isso no fundo do quadro, ou mais distanciado, no plano geral. Isso é uma coisa que marca bastante também a obra do Jean Serra, que a gente vê isso, por exemplo, no Sem Essa Aranha, na cena que eu havia comentado, do Luiz Gonzaga tocando enquanto a Helena Inês caminha, é, no qual, do modo que a câmera, ela tá lá. A Helena Inês passa na frente dela, ou deixa de passar na frente dela, se ela quiser. Ela assume essa decisão criativa. E também é uma coisa que marca bastante a obra do Sganzerla. Após o Signo do Caos, quer dizer, já durante a sua produção, a, o Sganzerla é diagnosticado com câncer, e já com o Signo do Caos pronto, no dia 10 de janeiro de 2004, ele falece em São Paulo. Ele deixa esse vasto legado de produção crítica, teórica sobre cinema, de crítica contra a sociedade do seu tempo, toda a vida cultural, cinematográfica do seu tempo, não só crítica de filmes. Ele deixa duas filhas, a Sinaí e a Jean Scanzerla, com as duas, com a Inês, com quem ele viveu até o fim de sua vida. A Inês ainda hoje produz, até ativa na produção cultural. Ela está com uma peça agora no Cinesesc, adaptando Nelson Rodrigues. Ela estreou um filme agora, esse ano, no primeiro semestre desse ano, o qual ela dirige, o Ney Matogrosso participa. Inclusive, na época, na ocasião da morte do João Verla, eles trabalhavam num roteiro que seria uma espécie de continuação do Bandido da Luz Vermelha, que se chamaria Luz nas Trevas. Inclusive, a Ellen Inês também está envolvida na continuação do Bandido da Luz Vermelha, que ocorreu com o Ney Matogrosso no final dos anos 2000, que eu não lembro exatamente o nome, talvez A Volta do Bandido da Luz Vermelha, algo assim. Além disso, Jean deixa também toda a sua obra, toda a sua pesquisa sobre a estado do orfanato no Brasil, sobre Noah Rosa, os escritos dele também ainda são publicados até hoje. Eu tenho aqui uma coletânea muito boa de entrevistas, chamada
que saiu com a Azul Editorial, chamada Encontros Rogério Ganzerla, que traz entrevistas de toda a em ordem cronológica de toda a sua carreira. Ele trata da maioria dos seus produções. Inclusive, facilmente dá para encontrar isso na Amazon e até mais barato no estante virtual em sebos. Tem aqui Por um Cinema Sem Limite, nessa nova edição, também da Azougue Editorial, que traz textos críticos do Rogério Ganzerla, que fizeram, por exemplo, noções sobre o cinema moderno e o Câmara Cinta, estão ambos contidos aqui, e é um livro também super fácil de ler, com textos não são longos, e é muito esclarecedor sobre toda a obra do Ganzerla. Ele também, dentro da sua paixão, obsessão pelo Orson Welles, ele organizou esse livro, O Pensamento Vivo de Orson Welles, que é uma coletânea pequena da biografia do Orson Welles, de textos também de intelectuais, inclusive tem um texto dele, mas esse livro foi apenas organizado por ele. Ah, e também alguns escritos, como posso dizer, os fragmentos dele foram organizados pelo jornalista Mário Drummond nesse livro, que chama-se Alô, Luiz Ganzerla. Esse livro é muito difícil de encontrar, foram feitos 25 cópias. Eu encontrei por sorte na internet e comprei, e foram todas autografadas para amigos e familiares do autor e do João Zerla. Inclusive, essa cópia que eu tenho está autografada para o Guará Rodrigues, que ajudou o João Zerla ao longo de sua carreira muito, e foi uma pessoa também que não detém reconhecimento, tem uma grande importância para o cinema nacional. E esses textos também que estão nesse livro também foram adaptados também, porque esse é o projeto, esse projeto gráfico antecede a publicação do É Tudo Brasil, que tem o mesmo nome do filme, que tem basicamente o mesmo conteúdo. E a Universidade Federal de Santa Catarina também fez esse box, que contém 2 livros de textos críticos de Ganzerla, feitos durante toda a sua carreira. Gostaria de agradecer a todo mundo pela presença. Gostaria de agradecer a Sandra, ao MDOT, pela oportunidade de estar aqui, falando sobre esse cineasta que eu gosto tanto, com essa oportunidade de exercitar na didática, exercitar a pesquisa, e foi muito divertido. E muito obrigado. Tem algo a acrescentar, Sandra? Bom, Caio, obrigadíssima, né? E acho que a gente tem aqui ainda 10 minutinhos, né? Antes de eu convidá-los. Quem estiver perto, é lógico, do Centro Universitário Maria Antônia, tem a sessão agora às 6 horas do MDOC, né? Com dois documentários, média-metragem e um curta, mas parabenizar o Caio aqui, agradecer todo mundo, agradecer o professor Humberto Silva, que está aqui, que é meu colega na FAAP, e é também aí um conhecedor do cinema dos anos 60, principalmente da obra do Glauber. Quer dizer, é um conhecedor de cinema como um todo, né, Humberto? Da obra dos anos 60. Eu estou reduzindo demais, né? E a gente acaba, eu sempre acabo falando, fazendo reverência ao Glauber, mas você vai além disso. E falar, Caio, que eu gostei antes, se alguém quiser fazer uma observação, né, quiser aí perguntar, está com bastante palmas aqui, agradecer muitíssimo, né, e ficar assim, extremamente feliz, primeiro por você ter aceitado o convite, e segundo, porque eu acho que você traz para a gente um exemplo do que é aí um pesquisador, né? Ainda que muito jovem, ainda, como eu disse, né, num contexto que é de formação, como você fez uma trajetória de recuperação do que é o Sganzella, do seu momento primeiro, de onde ele vem, quais são as suas influências, com quem ele dialoga, né? Porque isso é fundamental para a gente conhecer uma obra, né, de um cineasta. Com certeza.
e principalmente depois ainda trazendo para nós uma referência bibliográfica que é também igualmente enriquecedora, porque, né, assim, essas 2 horas, né, veja, ao mesmo tempo foram, né, para mim, assim, passaram rápido, porque foram instigantes mesmo, eu acho que o Humberto colocou aqui, mas a gente vê como é que nessas 2 horas suas estão embutidas mesmo aí essa sua pesquisa sobre o Sganzelli, como é que isso é importante para a gente. Não sei se Com alguém certeza. quer fazer. Fico lisonjeado. Obrigado, Sandra. Imagina, eu que agradeço muitíssimo, né? Ai, eu acho, né, como muitos outros alunos que fizeram iniciação científica com a gente lá, né, acho que vocês têm um perfil forte para ser pesquisador e continuar, né? Você tem aí um apreço pelo cinema do Sganzella que me parece que não deve interromper, né? Até porque acho que você é muito Com certeza. fluente aí para falar da obra dele, né? Então, gostei muito. Obrigado. Com certeza. Não, então, agradecer muitíssimo. Vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar na página do Diversas. Eu vou mandar a gravação para o Caio também, para se ele quiser passar para alguém, né? E eu vou disponibilizar também na minha própria página, né? Lá do Facebook, tá? Então, queria agradecer mais uma vez as pessoas que estão aqui. E se alguém quiser falar alguma coisa, fazer uma observação, alguma pergunta. Alguma coisa? Você foi tão completo, Caio, que a gente fica, acho que instigado mesmo e com vontade. Eu fiquei com vontade aí de ver. Depois eu tenho a sorte de dar aula para o Caio toda quinta-feira pela manhã. Então, e depois continuar encontrando com ele, então, de perguntar aí com essas certeza. diferenças todas, né? Ali para foi bem gostoso durante a semana reassistir todos esses cursos que eu já tinha assistido, que eu fiz uma maratona no começo do ano, e vi tudo do Sganzella, que eu consegui achar, né? E também revisitar, lembrar de coisas que também já tinha esquecido, desses curtas que não tem uma relevância tão grande quanto, por exemplo, o Jesus Vermelha. Por exemplo, o Irani, a Viagem de Instrução, a Baía Guanabara, e o Anônimo Comum também, que é bem único, digamos assim. Eu acho que só para a gente encerrar aqui, né, e de novo deixar marcado qual a função dessa oficina, né, no âmbito do MDOC, né, São Paulo, tá, que é o Melgaço, né, Festival de Documentário, o Festival Internacional de Documentário de Melgaço, que é uma cidade ao norte de Portugal, fronteira da Espanha, né? Então a gente faz uma amostra aqui, que ocorreu na Maria Antônia, a abertura foi no Diversas, e a gente praticamente está fazendo esse encerramento com uma palestra também, com a oficina do Caio. Mas só lembrar, né, que o MDOC ele tem um espaço aí para pesquisadores e para troca, né, no âmbito do próprio festival, que é onde, de alguma forma, a gente não só troca o nosso trabalho audiovisual, mas também reflexões sobre a produção em audiovisual e, principalmente, produção de documentário, né, na medida em que essa área faz com que haja ali uma espécie de intercâmbio entre pesquisadores que vêm da antropologia, do cinema, da, né, etnografia, da literatura, como é o meu caso, né, ali da história, tá? É um grupo interdisciplinar. Então, a oficina do Caio, ela cumpre esse papel de deixar aí, né, o nome, primeiro, de um cineasta muito significativo, né, na história do cinema brasileiro. Né? Eu acho que é impossível a gente não falar, né, do Sganzella e da sua importância, o que ele representa para aquele que vai se chamar de um cinema, né, marginal, né, ainda que a gente tivesse que explorar um pouco mais isso, que é esse cinema. Mas a ideia que eu acho que está presente, que o Caio trouxe tão bem aqui para a gente, é como a trajetória do Sganzella também é uma trajetória de experimentação. Tá? E essa trajetória de experimentação faz com que ele, né, ali não estabeleça um limite, né, entre o ficcional
e o documental, faz com que, de alguma forma, a sua obra ali possa transitar nesse território, mas sempre com o mesmo gesto, que é o gesto de irreverência, né? O Sganzella, né, documentarista, ali o mesmo Sganzella, né, do cinema ficcional, desse cinema marginal, e quiçá, né, esse termo marginal esteja exatamente associado a uma espécie de escolha que rompe um pouco com uma forma de narrar, né, com uma forma aí de apresentar, inclusive, a própria história, né? Então, nesse sentido, eu acho que olhar para a obra do Sganzella, olhar ali para esses curtas, né, voltar para o Nem Tudo, né, é verdade, eu acho que é tão importante o próprio título que está na oficina, né, do Caio, é uma maneira de questionar mesmo. Eu vejo, né, ainda de vez em quando, vejo algumas pessoas aí num debate sobre, né, ali como é que deve ser a construção do documentário, em que medida o documentário deve estar ali vinculado a um debate que é um pouco antigo demais, né, e está um pouco ultrapassado, mas que às vezes eu ainda ouço, como é que o documentário tem que ter um compromisso com uma verdade, né, o que é esse sentido de verdade, e como o Sganzella, muitas vezes, traz para nós o quanto, para apresentar, né, a realidade com a sua crueza, com as suas mazelas, com as suas contradições, a necessidade de fugir um pouco de um formato aristotélico de narrar. Então, agradecer mais uma vez e encerrar aqui. Eu vou fechar a nossa gravação e agradecer mesmo, agradecer todo mundo que está aqui e convidá-los aí para o ano que vem. E eu espero que o Caio continue parceiro nosso. Com certeza. E não nos abandone aqui no Elidoc. Com certeza. Tá. Obrigada, viu, Caio? Obrigada mesmo. Obrigado, Sandra. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até, gente. Obrigada.